Saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, pode deixar, tá bom. As crianças podem descer lá para suas classes, para suas atividades. Enquanto as crianças descem, irmãos, nós estamos numa fase assim de transição. Então, antes da gente começar, uma fase de transição, chegando nosso aniversário agora no início do mês de maio. Então nós estamos mobilizando um pouco as pessoas para a gente organizar a nossa estrutura, né? Então no final do culto, não vai embora sem ouvir alguns recadinhos que a gente tem a respeito dessa organização. Preciso da tua presença aqui, tá bom? Irmãos, na semana passada nós começamos a série de estudos para viver a vida. As lições que nós começamos a estudar, nós continuaremos, e elas são extraídas da carta de Paulo a Tito. Então, basicamente, quando eu gosto de usar esse exemplo para ilustrar na nossa mente algo muito direto. Quando a gente vai ao médico com sinusite, com gripe, qualquer coisa, o que ele fala todas as vezes que a gente quer uma resposta que seja rápida? Ele diz, soro fisiológico. Limpa seu nariz com soro, faz isso. A gente parece que ouve sempre as mesmas coisas. E no final das contas, é aquilo que a gente precisa. Mas a gente quer coisas que sejam muito mais rápidas, que sejam muito mais objetivas e que resolvam os nossos problemas com facilidade. Na Bíblia também é assim. Muitas vezes nós queremos que a Bíblia seja uma caixinha de promessas, onde nós passamos um problema, nós tiramos um papelzinho e aquele papelzinho nos dê uma resposta objetiva daquilo que nós devemos fazer em situação A, B, C, D e E. Lógico, algumas situações o Senhor é muito direto nas Escrituras. Outras situações demandam um pouco mais de trabalho, de compreensão, que vem num processo de crescimento e de amadurecimento. Então nós estamos trabalhando nesse mês de abril, algumas questões objetivas sobre a existência da igreja. E você vai falar assim para mim, mas será que eu preciso disso? Lógico, nós precisamos daquilo que é básico. Então, só nesta semana eu vou fazer uma pequena revisão de no máximo 5 minutos a respeito do que nós falamos na semana passada. Então, nós falamos na primeira semana, pode passar, Duda, que organizar é preciso. A vida comunitária exige ordem, a vida comunitária exige organização. Vimos que existe uma batalha, né, no meio pseudo-evangélico ou pós-evangélico, de pessoas que não acreditam mais na instituição, de desconstruir a importância das instituições. Isso se aplica não só na batalha da igreja. A igreja tem lutado para manter a instituição. Muitas pessoas querem viver uma igreja sem paredes. É possível? É possível. É legal? Depende, né? Porque a organização, ela faz parte do processo de instituição da igreja, e nós vimos isso lá no Novo Testamento. Então pode passar, Dudinha. Então, pode passar mais um. Nós vimos que, em primeiro lugar, instruções bíblicas apontam para a necessidade de organização. Se nós estudamos o livro de Atos, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, 1 Timóteo 3, nós vemos uma organização. Os apóstolos orientavam, examinavam, cuidavam, davam diretrizes a respeito de dinheiro, a respeito da ordenação de ministros, de pessoas que almejavam o ministério, de disciplina na igreja. Então, as instruções bíblicas apontam para a necessidade de uma organização, né? Nós vimos também, pode passar, que coletivamente as pessoas têm papel nessa organização. Quando os discípulos, por exemplo, deram a instrução, naquela passagem que diz respeito à possível instituição dos diáconos, eles disseram, escolham dentre vós. Basicamente era assim, reúnam-se e decidam em assembleia aquilo que deve ser feito para a gente escolher pessoas que sejam capazes de exercer determinada função dentro da comunidade. Então nós vimos que há uma responsabilidade coletiva, mas vimos também, pode passar, que há uma responsabilidade individual, principalmente na questão dos dons, onde cada um tem um papel fundamental na organização do corpo. É possível ser igreja fora da instituição? Sim. É legal? Muito possivelmente impossível. Porque é possível, mas quando você começa a operacionalizar o ser igreja a partir dos padrões bíblicos, nós vamos perceber que essa possibilidade se diminui. Quem vai nos exortar? Quem vai nos corrigir?
como nós vamos escolher os nossos líderes, como nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, nós não vamos nos alongar, porque já falamos isso na semana passada. Mas, passando adiante, se nós não queremos nos submeter à Bíblia e aos nossos irmãos, seguindo os princípios bíblicos que nos unem e nos identificam, a igreja que nós estamos criando não é uma igreja bíblica. E você e eu podemos não estar andando como cristãos autênticos. O que acontece? A Bíblia tem orientações claras, há uma evolução no pensamento, na cultura e tudo mais, mas os princípios, eles são inegociáveis. E um dos princípios fundamentais da igreja é a submissão mútua. É o apoio, é a exortação, é a edificação mútua. E quando nós queremos construir uma comunidade, a nossa imagem e semelhança, e não seguimos os padrões escriturísticos, nós corremos o risco de termos qualquer tipo de instituição, menos um corpo de Cristo local e organizado, ok? Então nós falamos também, pode passar, que a organização passa pela escolha de uma liderança capaz. Pode passar todos os itens, fala sobre família estável, conduta moral ilibada, atitude de servo reconhecida, dedicado ao ensino da verdade. Nós vimos que a liderança de uma igreja, ela precisa preencher os requisitos básicos que Paulo ali apresenta a Tito. E passando mais último slide, vimos que pré-requisitos, pode parecer que está meio discordante aí do número, mas na verdade é esse. O tema pré-requisitos para o serviço cristão é tema bíblico. Muitas pessoas a gente acha assim, não, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, como que eu vou escolher uma liderança? Nós estabelecemos no final do ano passado e começo deste ano, a ideia de que no ano de 2019, nós faremos uma transição na escolha das pessoas que vão liderar ou atuar. E elas precisam se submeter à capacitação, elas precisam se submeter ao treinamento. Aí fala assim, mas isso aí não tem na Bíblia. Pior que tem. Pré-requisitos para servir são fundamentais, e nós vimos alguns desses pré-requisitos na figura do líder, e podemos ver isso em outra oportunidade, como já foi dito na semana passada, para outras funções. Basicamente, nós falamos sobre algumas questões no final do estudo. Assiduidade, pontualidade, tem tudo a ver com uma dedicação e o respeito mútuo. Então, quando nós vivemos uma comunidade onde eu escolho ser igreja em alguns momentos, em algumas situações, onde não há nenhuma coisa que me impeça de me reunir com os meus irmãos, e eu escolho não participar, eu estou desrespeitando o princípio da submissão, da cooperação, da assiduidade, do não deixar de vos congregar. Então existem instruções bíblicas. Quando a gente fala de pontualidade, a Bíblia não fala de pontualidade, mas fala de respeito. E quando fala de respeito mútuo, nós precisamos entender que a nossa cultura atenta contra princípios bíblicos de assiduidade, de pontualidade, de fidelidade aos compromissos, pode passar. Então, assumiu, cumpra, deu a palavra, cumpra. Mais adiante, cooperação, ajuda em tudo o que for possível. Nós precisamos de ajuda, de cooperação. Pode passar contribuição, disciplina e perdão, crescimento na verdade, pode passar até o fim, mudança de mentalidade. E cada um desses tópicos nós trabalhamos na semana passada. Se você quiser, você acessa o nosso site e escuta a mensagem da semana passada. Hoje nós vamos pular do versículo 9 para o versículo 10. Abra lá a sua Bíblia em Tito, capítulo 1, verso 10 a 16. Tito 1, 10 a 16. Se alguém puder me trazer um copo d'água, eu agradeço. Pode passar, Duda. Assim como na semana passada nós começamos com uma frase de organizar é preciso, caso você não se recorde de alguma coisa, organizar é preciso. Hoje eu queria que você guardasse essa expressão, nem tudo que reluz é ouro, É mais uma expressão comum, e nós vamos trabalhar um pouco desse tema que está em Tito capítulo 1, versos 10 a 16. Diz assim: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados,
pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Quando você ouve esse texto, você já deve pensar assim, lá vem chicotada, né? E a ideia é a gente apenas identificar aquilo que a Bíblia nos fala sobre o momento que aquelas pessoas na ilha de Creta estavam enfrentando com Paulo, e Paulo instrui Tito para que lide com essas pessoas de determinada forma. Isso se perpetua na história da igreja. Então são coisas que nós precisamos aprender, e nós não estamos aqui para apontar o dedo, mas simplesmente para aprendermos. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que a igreja enfrenta ameaças internas. Um dos grandes problemas para nós como cristãos são as ameaças internas, pessoas disfarçadas de crentes fiéis, mentalidades que se inserem no meio da comunidade, contaminam a comunidade e que distorcem a verdade. Alguns até podem ser pessoas fiéis à presença, fiéis na contribuição, fiéis até mesmo na mão de obra, mas suas palavras podem trazer desunião, desmotivação, pessoas agressivas que em nada contribuem para edificar. Então veja só, as características que Paulo narra para Tito, ele diz: insubordinados, faladores, enganadores, religiosos, e aí algumas não estão ditas, mas quando ele diz o apegado às lendas, o dedicado apenas à parte estrutural da religião, né? Então estou resumindo em religiosos, mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos, anunciadores de lendas, detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Parece estranho dizer isso, mas todas as igrejas, todas, diariamente, lidam com pessoas que distorcem a verdade, prejudicam o convívio e fogem de suas responsabilidades. Irmãos, há um sem número de exemplos de pessoas que chegam às nossas comunidades diariamente, que têm muito para dizer e pouco para fazer. Nós somos, e nós não estamos apontando, usando aquela, se eu não me engano é Jean-Paul Sartre, que usava muito a expressão de que o inferno são os outros, né? Na verdade, nós não queremos apontar o erro, mas identificar o erro. Nós não estamos aqui dando nome a ninguém. Mas é muito comum que pessoas adentrem as comunidades, mas sejam incapazes de assumir o seu papel. Estava assistindo uma palestra com a Viviane essa semana, e estava justamente lembrando de algo que é fundamental. Hoje, há muitos jovens querendo mudar o mundo, mudar a África, mas são incapazes de cuidar do próprio quarto, né? Então, cuidar da África é algo que não envolve intimidade, né? A dedicação de tempo é muito mais fácil, né? São as pessoas que têm ideologias de redes sociais, mas são incapazes de cuidar do seu próprio quarto, da sua própria casa. Então, isso mostra muitas vezes que pessoas que adentram as comunidades são pessoas que sonham muito alto, mas são incapazes de pegar numa vassoura. Nós falamos isso na semana passada, né? Pegar numa vassoura é fundamental para quem quer ser líder. Se a gente não sabe servir, é impossível que nós assumamos responsabilidades. Isso é fundamental, né? Porque outras pessoas que adentram, muitas vezes, até cometem erros, não porque querem, mas porque ainda não têm uma mentalidade bíblica e acabam se contaminando pelos maus exemplos que vêm, dependendo da pessoa a quem se apega. Nem todas essas características estão em todas as pessoas. Cada um de nós podemos demonstrar alguma ou algumas dessas características, e às vezes nós ficamos apontando as características alheias. Na igreja, irmãos, todos nós somos doentes em tratamento, todos nós. É necessário que a gente entenda isso.
É necessário que a gente entenda que do pastor, a cada um de nós, temos áreas da nossa vida que o Senhor ainda quer trabalhar. Nós somos diamantes brutos, sendo lapidados pelo Senhor durante a nossa história. Cada um de nós pode demonstrar erros durante a sua jornada. Agora, na igreja, também existem pessoas que não querem ser tratadas. Pessoas que não estão no mínimo dispostas a serem corrigidas nas suas convicções. Pessoas que demonstram sérios problemas de caráter e podem contaminar toda uma comunidade. Algo que tem me preocupado demais nos dias de hoje, isso não se aplica só à igreja, se aplica às famílias, aos relacionamentos profissionais. Irmãos, hoje nós estamos muito sem filtro. Em busca de uma autenticidade e de se dizer o que pensa, de emitir a sua opinião, de ter a sua verdade, nós esquecemos a compaixão, esquecemos o amor, o respeito, esquecemos que, como cristãos, o que nos move não é a mentalidade do mundo, mas é o caráter de Cristo. E se o caráter de Cristo nos move, tem muita gente se apegando muito à destruição dos mercadores ali do templo, né? Muita gente querendo ser Jesus, destruindo a religiosidade na porta do templo. Mas se esquece de quanto Jesus foi compassivo com as pessoas, e quanto ele era santo, 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 e fazia tudo aquilo que estava ao seu alcance, não por vingança, mas por disciplina e correção. Nós não podemos nos comparar a Jesus para justificar a nossa agressividade. Irmãos, algumas características que Paulo disse aqui são fundamentais que nós prestemos atenção. Há muitos faladores, poucos servos. Suas obras, algumas características, passamos agora e vamos identificar as suas obras. Ele diz que eles são pessoas que afetam os relacionamentos, estão arruinando famílias. Você já parou para pensar? E eu penso muito em mim, eu penso muito nisso, eu acho que nós precisamos pensar o tempo todo. Será que eu sou um agregador ou um desagregador? Eu sou alguém que integra ou alguém que exclui? Eu sou alguém que dá um passo na aproximação ou eu distancio as pessoas? Né? Isso é fundamental para a gente entender. Irmãos, pense, por exemplo, que às vezes nós conhecemos pessoas fantásticas, mas às vezes essas pessoas fantásticas, elas não conseguem que os seus relacionamentos durem mais do que 1, 2, 3, 4 anos. Uma pessoa que não consegue manter relacionamentos de amizade, que durem, que se perpetuem, talvez precisem pensar se é timidez, se é descaso, ou se tem alguma coisa que impede, alguma característica. Nós precisamos ser construtores de relacionamentos e também não só nosso relacionamento com os outros, mas de outras pessoas com outras pessoas. Nós não podemos desagregar. Mas nós somos feridos o tempo todo. Então, Jesus, quando diz ofereça a outra face, ele diz o seguinte: se desagregaram você, se excluíram você, você tem que ser aquele que inclui. E não perpetuar um ciclo de maldade. Né? Então, aqueles homens e mulheres que Paulo condena afetavam os relacionamentos. Famílias estavam sendo destruídas pelas intrigas. E eles também atentavam contra a sã doutrina. Estão ensinando coisas erradas e rejeitavam a verdade, disse Paulo. Parece brincadeira, mas essa aparente paz que nós temos no convívio comunitário é fruto, muitas vezes, de uma blindagem que professores, pais e alguns focos, né, dentro da comunidade são esponjas que assimilam o golpe e não falam para os outros. Sabe para quê? Para manter a união. Pastor, mas é uma falsa união. Muito provavelmente. Não aquela ideal. Mas nós precisamos pensar que se nós formos como espelhos que refletem tudo que os outros pensam, né? Você imagina assim, a Viviane falando assim para a Fernanda: nossa, Fernanda, a Cláudia é uma pessoa insuportável. Aí a Fernanda vai e fala assim: é verdade, né? Não fala nada. Cláudia, a Viviane falou que você é insuportável. Você imagina? Se ela ficar o tempo todo falando, se a gente criar esse ciclo,
A gente está causando uma desunião incrível dentro de uma comunidade que foi chamada para ser inclusiva nos seus pensamentos, inclusiva na sua mentalidade. Fica a impressão de que os conflitos são superficiais e inofensivos, mas irmãos, há conflitos durante a nossa vida em todas as áreas, desde da infância até a idade adulta, nós podemos viver nesse meio, e nós não podemos ser as calhas que potencializam o conflito, mas aqueles que restauram a desunião, por amor a Deus, por missão que o Senhor nos dá. Sempre há pessoas que com as palavras e ações atentam contra a estabilidade dos relacionamentos e prejudicam o ensino da verdade. Eu já tive pessoas aqui, irmãos, que saíram da nossa igreja porque disseram para mim o seguinte: pastor, nós precisamos a partir de agora fazer isso, aquilo. Eu falei: irmão, mas eu não conheço isso como uma obrigação bíblica. Ah, mas a igreja tal faz. Mas irmãos, aqui nós não vamos fazer isso. Ah, mas a gente precisa... A pessoa simplesmente saiu da igreja. Eu compartilhei ontem com algumas pessoas isso. Simplesmente saíram da igreja, porque aqui não tinha determinada coisa. Irmão, se não é obrigação bíblica, nós podemos estar distorcendo uma verdade. Não é porque está no meio. Não entre numa livraria evangélica achando que você está em terreno seguro. Você está dentro de um terreno minado, dentro de uma livraria evangélica. Você vai encontrar material excelente, e você vai encontrar bombas destruidoras. Sabe por quê? Porque a livraria é comercial. Logo, ela vai assimilar todas as correntes. Então tome muito cuidado com aquilo que você lê. Ah, é gospel. Ah, tem muita gente que compartilha notícias gospel isso e tal. A hora que vai ver, a notícia é mentirosa. Tome cuidado para aquilo que você faz não perpetue a destruição. Ok? Uma dica. Nós somos chamados, irmãos, para diminuirmos a pressão. Nós devemos ser captoprios. Certo ou errado? Alguém aqui toma captopril? Ninguém? Similar, ok. Similar não é o nome, viu gente? É só similar ao captopril. Nós precisamos diminuir a pressão. Então nós temos que ser remédios que diminuem a pressão. O que há muitas vezes na sociedade atual são crentes que potencializam o fogo. Nós temos que baixar. O fogo que tem que sair de nós é o fogo do Espírito. O fogo, a paixão pelo nome do Senhor, a paixão pelo serviço, mas diminuir a pressão nos relacionamentos. Nós precisamos verificar se as nossas opiniões são realmente relevantes. Nós precisamos carregar a cruz mais do que fazer justiça com as nossas próprias mãos. Ok? Então, Paulo diz que há pessoas que têm determinadas características que causam destruição na comunidade. Vamos ver as causas e motivações. Ele fala sobre pessoas com a consciência corrompida. Aqui nós vemos a questão do caráter. Deus pode transformar, mas é fundamental que haja uma conversão verdadeira. Algumas pessoas vêm de fábrica com um software mal ajustado, mas há pessoas que carregam um software pirata dentro de si, que é somente a verdadeira transformação, a verdadeira conversão que vai abrir a mente da pessoa para uma nova realidade. Às vezes a gente fica tentando resolver situações dentro da igreja, por quê? Ou porque o software está errado, e Deus precisa mudar aquela pessoa, ou porque muitas vezes o software está mal ajustado. Ele está ligando na hora errada, desligando na hora errada, ele está subindo propaganda, ou seja, a nossa mente é assim. A gente tem que permitir que o Senhor trate esses detalhes da nossa vida, da nossa mentalidade, porque senão a nossa consciência vai estar corrompida. Paulo diz isso. Como pode sair coisa boa de pessoas com defeitos de caráter? Ah, mas todas as pessoas são boas. Irmãos, eu não tenho nada, e eu aqui não falo mal, não gosto de falar mal de outros segmentos cristãos, em especial da Igreja Católica, porque trabalhei lá dentro muitos anos. Conheci muitas pessoas fiéis a Deus. Mas aconteceu um perigo muito grande recentemente, numa entrevista
que, numa entrevista não, numa visita de algumas crianças lá no Vaticano, não sei se vocês viram, que um menininho de 8 anos abraçou o Papa Francisco e perguntou para ele, chorando, se o pai dele, que era ateu e havia morrido, ia para o céu. E ele chorando. E é uma pergunta muito difícil. Como um amigo meu teve que responder para uma mãe de um filho suicida, se ele ia para o inferno ou não. É difícil, são perguntas que nós não podemos responder com a verdade inteira. Porque há momentos em que a verdade, ela tem que ser dita em doses homeopáticas, como por exemplo, quem encaminha para o céu ou para o inferno é o Senhor, não somos nós. Nós não temos poder sobre a morte, sobre o céu, sobre a vida eterna. Mas o que nós não podemos fazer, e o Papa disse isso, mas em algum momento, o menino disse para o Papa que o pai dele era uma pessoa muito boa. E aí o Papa fez que a congregação repetisse em coro: o Senhor rejeita alguma pessoa boa? E todo mundo lá, não. Esse é um equívoco fundamental do Evangelho. Não é a nossa bondade que nos salva, mas é a bondade de Cristo, apesar da nossa maldade. Irmãos, isso é coisa que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. É só pelos méritos de Cristo Jesus, não é pela nossa bondade. Isso é um defeito sério que nós perpetuamos, não só na igreja católica, na igreja evangélica também, e nas nossas famílias. Ninguém é digno, todos estamos corrompidos, mas aqueles que o Senhor encontra e que abrem os seus corações são novas criaturas. E apesar das nossas falhas, o Senhor nos ama, não pela nossa bondade, mas simplesmente porque Ele nos ama, independentemente do que nós sejamos. Então, consciência corrompida é uma das causas para as obras e as características dessas pessoas nas comunidades. Segunda coisa, desconhecimento de Deus. Há pessoas que desconhecem a fundo o que Deus pode fazer. São novos na fé, às vezes são ariscos para aprender. Eu não sei se você já teve coelho, mas Viviane teve 2 coelhos, né? Não era coelho, era quase um gato, né? Porque você pegava ele, deitava ele de barriga para cima, fazia carinho e tal, e a gente resolveu que deveríamos comprar uma esposa para o coelho. A Zefinha, né? Era toda cinzinha assim, né? Gente do céu, mais arisca do que mulher de marido tarado. Meu pai do céu, ela corria de um lado para o outro assim, você não conseguia parar. Ela ia ter um infarto a qualquer momento. Tem muito crente que é assim. A gente vai atrás dessa pessoa, a gente tenta ensinar, mas essa pessoa é arisca, ela escorre por entre os dedos, e esse desconhecimento de Deus faz que ela fique dando cabeçada, que nem aqueles joguinhos de fliperama, né? Fica dando cabeçada até a hora que ela não tem mais condições, ela para e fala assim, acho que eu preciso de ajuda. Tem muito crente assim, que precisa às vezes bater a cabeça para aprender. E isso, depois de tudo, você olha para trás, você vê a destruição que a pessoa deixou por inexperiência. Irmãos, não deixe de aprender a palavra de Deus. Não deixe de buscar o conhecimento de Deus. Não seja arisco, né? Busque o conhecimento de Deus para que você não perpetue um ciclo de caos. Terceira coisa que Paulo fala, por prazer. Algumas pessoas têm prazer em ver o circo pegar fogo. Gostam de contrariar, são inimigas do bem, são glutões, preguiçosos. Outros gostam de ser vistos como fundamentais. Essa sensação de prazer é perigosa. A igreja não é lugar para levar ninguém à satisfação pessoal. A igreja existe para glorificar o nome de Jesus. Mesmo que para isso os nossos braços estejam cansados, as nossas mentes sobrecarregadas, desde que o nome de Cristo seja glorificado. É para isso que nós existimos. Não vamos usar a igreja, não vamos ser cristãos que buscam simplesmente o prazer de ser exaltado aqui, ali, aqui. O Senhor nos chamou para servir, para que Ele seja glorificado. Quando nós buscamos o nosso prazer, nós destruímos a comunidade. Quarta e última coisa dentro desse tópico, ganância. Há pessoas que estão na igreja por ganância, por sucesso, por destaque,
né, por reconhecimento ou simplesmente para ver a sua vontade ser feita. Rejeitam a submissão ao grupo, pois são gananciosos em seus projetos. Irmãos, há líderes e pastores com esse perfil, que buscam a sua vontade, o seu desejo, o seu projeto pessoal. Aliás, vou fazer uma crítica a não vou falar o nome dele, começa com T, mas eu não vou falar o nome dele. Um pastor, coaching, motivador, que está aí na internet, ele é divulgado no YouTube para tudo quanto é lado, né? Ele deu uma mancada séria quando ele estava falando sobre sonhos. Então, ele disse que uma pessoa procurou ele, falou que tinha um sonho de ir para os Estados Unidos, para a carreira dele e tal, e ele disse que ele teve uma oportunidade assim, assim, assado, e ele terminou basicamente com a frase dizendo o seguinte: quando você tem um sonho, e você coloca diante de Deus, ele vai fechar uma porta aqui, mas ele vai abrir outra melhor lá na frente. Fala isso para Paulo. Fala isso para Paulo. Fala isso para Pedro. Você acha que Paulo e Pedro não tinham sonhos de terem comunidades férteis, produzindo? Irmãos, a gente lê o Evangelho com olhos românticos. Paulo foi perseguido, Paulo foi agredido, Paulo sofreu pelo nome do Senhor, Pedro foi crucificado, eles foram açoitados. Então, quando a gente vem numa comunidade e a gente ouve que Deus com certeza vai honrar os nossos sonhos, a gente está invertendo o jogo. A gente tem que sonhar os sonhos de Deus. A gente tem que confiar que os sonhos dele nas nossas vidas serão efetivados. Porque vocês oram e não recebem, porque oram mal, para vos esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Mas se vocês pedirem alguma coisa em nome do Senhor, e pedir em nome do Senhor não é só falar em nome de Jesus, é pedir segundo a vontade do Senhor, então Ele atenderá. Nós temos a certeza que recebemos, se nós oramos segundo a vontade do Senhor. Há uma grande diferença em falar assim: Senhor, eu queria morar nos Estados Unidos, em nome de Jesus eu vou conseguir. Não é bíblico, ok? Senhor, se for a tua vontade, em nome de Jesus eu oro. Ok? Então, não por ganância, lembrem-se, se alguém não está disposto a pegar numa vassoura, não está pronto para liderar. Ou se aprende a servir, ou não há espaço no palco. Mas se alguém pega na vassoura, mas não tem humildade para entender toda a honra e que toda a glória deve ser dada ao Senhor, também temos um problema. Nada por ganância, mas para a honra e glória do Senhor. E por fim, vamos chegar na parte onde qual deve ser a reação da igreja. Paulo diz que essas pessoas devem ser silenciadas. Ele disse lá no texto que nós lemos. Irmãos, isso é bem profundo. Caso uma pessoa demonstre ser alguém com formação deficiente, e não estou dizendo formação acadêmica e currículo institucional, porque uma pessoa que não tem formação, mas tem formação bíblica, ela é competente para falar. Aqui nós não priorizamos quem tem faculdade, ou pós-graduação, ou doutorado, mas uma pessoa que seja letrada nas Escrituras, que conheça o poder da palavra de Deus. Isso é fundamental. Caso contrário, essa pessoa deve ser silenciada. Irmãos, caso uma pessoa demonstre ser alguém com essa formação deficiente, ou alguém de caráter duvidoso, não pode ter a palavra, não pode exercer função de liderança. E se mesmo assim estiver usando os corredores da igreja para criar intriga, deve ser silenciado pela disciplina e pela correção. Nós vamos ver o que ele fala um pouco mais adiante. Ele diz que nós devemos fazer com que essas pessoas se tornem sadias na fé. E uma pessoa errada, disciplinada, com humildade, ela se torna uma pessoa sadia na fé. Segunda coisa que diz, devem ser repreendidos severamente. Veja, a repreensão leva a dois caminhos, pelo menos. Mudança de atitude ou exclusão do convívio. Se a pessoa aceita, joia. Se a pessoa não aceita, a igreja tem que entender que é fundamental se manter na palavra. O objetivo da correção, segundo o texto, é tornar as pessoas sadias na fé.
Caso rejeitem a repreensão, elas devem ser afastadas do convívio. Aí a gente está falando assim, como assim, pastor? Mas a Bíblia, Deus é amor. Mas nós não estamos falando de pessoas que estão em processo de transformação. Estamos falando de pessoas que são insubmissas. Pessoas que não querem ser tratadas pelo Evangelho. Se não combatemos, irmãos, a infecção com antibióticos, ela toma o nosso organismo de tal forma que o enfraquece e o leva à morte. Terceira coisa, suas ideias devem ser ignoradas. Na passagem, Paulo fala que a grande ameaça eram as lendas judaicas, a religiosidade vazia, além de ensinos humanos que nada tinham a ver com a verdade. Há pessoas, irmãos, que levam as suas próprias ideias muito a sério. A gente que cria ou reproduz ensinamentos, né, e que nada tem a ver com as Escrituras, simplesmente porque preferem fazer assim, ou porque não concordam, ou porque não têm maturidade. Irmãos, Deus tem o seu tempo para tratar cada pessoa, mas a igreja tem que zelar pela palavra que é ministrada, para não cair num problema sério de distorção da verdade e se tornar uma comunidade que parece, mas não é cristã. Toda essa reação, irmãos, não tem nada a ver com exclusão de um pecador, ok? Não é o pecado que exclui uma pessoa, mas é entendermos que as ameaças precisam ser enfrentadas por uma quarta ação que Paulo fala. Olha o que ele diz, que nós devemos nos firmar no aprendizado da sã doutrina. E para isso, para a gente encerrar, nós lemos dos versos 10 ao 16, certo? Nós vamos ler o verso 9 e o 2, capítulo 2, verso 1. Mas não precisa procurar que ele vai ser projetado ali, pode passar. Então ele diz, 1:9, antes de começar o texto do verso 10, ele diz assim, e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. E aí, a hora que ele termina o verso 16, começa o capítulo 2, ele diz, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Diante da pressão que existe com pessoas e ensinamentos contrários às Escrituras, irmãos, nós precisamos nos apegar à verdade. Precisamos nos apegar à mensagem fiel, à sã doutrina, doutrina saudável. Somente essa doutrina saudável será capaz de desenvolver uma fé sadia, saudável, como Paulo disse ali. Ela deve ser o árbitro, o guia, o condutor dos nossos pensamentos e ações. O evangelho que nós pregamos é um evangelho que corrige, mas é um evangelho que conforta. É um evangelho que exorta, mas é um evangelho que edifica. É o evangelho da esperança, da paz, do respeito, do suporte mútuo, do amor abnegado, da verdade e da compaixão. Nós precisamos vencer os inimigos do evangelho para que ele transborde como água, fluindo de nós, uma água viva, nos unindo no amor, nos unindo na paz, nos unindo na intensidade que Jesus viveu com os seus discípulos. Para a gente refletir e a gente aplicar. Queria só terminar com essas afirmações. No hospital, se trata feridos. Nas escolas, se treinam pessoas. Nas forças armadas, treinam pessoas para a batalha. A igreja, irmãos, é instrumento de Deus para ensino da verdade, para correção, para treinamento, para apoio mútuo e para renovação da esperança. As pessoas que não têm esperança, quando frequentam uma comunidade que prega a verdade, elas são renovadas na esperança. Uma pessoa que não tem família, ela encontra apoio. Uma pessoa que está sofrendo, ela encontra apoio. Ela encontra treinamento para se tornar uma pessoa melhor, um servo melhor. Ela encontra correção para os seus erros. E ela encontra o ensino da verdade, das sagradas escrituras, a sã doutrina. Nós não podemos permitir que pensamentos distorcidos nos impeçam de ser igreja. Nós precisamos apagar os incêndios, sendo agentes de transformação, para que se perpetue o amor, para que se perpetue a verdade. Nós não podemos deixar que os nossos pensamentos egoístas, que a nossa impulsividade, enfim, que os nossos pecados destruam aquilo que Deus espera que nós venhamos a construir
né? Como cooperadores do Evangelho. Se o que você for fazer e falar não contribuir para a edificação, repense. Há tempo para todas as coisas. E se nos mordemos e nos devoramos, a Bíblia diz que nós vamos acabar mutuamente destruídos. É necessário que nós encontremos em Cristo a esperança para uma nova vida. A esperança de uma família que, apesar dos seus defeitos, vive junta por amor ao Evangelho. E só é possível esse alicerce ser construído, se ele for construído naquilo ali, ó. Pode passar. Paulo disse a Timóteo, outro jovem pastor, que ele diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. E aí vou fazer jus às novas formas de diálogo, né, com respeito às mulheres. Apesar de eu achar que homem ali é humanidade, vamos dizer o seguinte, para que todo homem, toda mulher, e só, estejam aptos e plenamente preparados para toda a boa obra. Irmãos, o Senhor nos chama para estarmos aptos. E não adianta a gente sonhar com uma igreja lá na frente, se nós não aprendermos a ser igreja aqui, amando as pessoas ao nosso lado, respeitando, servindo e nos dedicando com tudo que temos, com tudo que somos, para que Ele seja glorificado, para que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Ok? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos